Quantas ações eu preciso ter na minha carteira de investimentos? Fica aqui nesse vídeo que você vai entender. Fala pessoal, Daniel Freitas do canal Seu Investimento, tudo bem? No vídeo de hoje vou te mostrar como a gente deve analisar quantas ações a gente deve ter na nossa carteira de investimentos. 1, 2, 20, 30, 50 ações? Calma, vou te explicar como que funciona. Vou mostrar para vocês agora uma apresentação de como a gente deve estruturar essa análise, tá? Como a gente deve fazer essa análise para identificar quantas ações a gente deve ter na nossa carteira. O primeiro ponto que eu estou levando em consideração é a questão de não existir regras. Isso mesmo, não existe uma regra. Ah, o Daniel está falando que tem que ter 20, 30, 50 ações. Não existe isso, tá bom? O segundo ponto que eu vou levar em consideração é a questão de estudo de caso, ou seja, cada caso é um caso. Então a gente vai analisar cada caso, verificar quais são os objetivos dessa pessoa, qual é o seu objetivo e dessa forma adequar tudo que eu estou falando aqui para vocês na sua vida, na sua carteira de investimentos. Próximo ponto que a gente vai levar em consideração é a questão dos tipos de risco. Então existem alguns riscos que a gente tem que levar em consideração e nesse caso vou listar para vocês aqui que são dois, que são os sistemáticos e os não sistemáticos. Então para a gente dar uma olhada aqui, eu tenho aqui embaixo a quantidade de ações na minha carteira. Então eu tenho 1, 5, 15, um exemplo. E eu tenho aqui o risco sistemático. O que é o risco sistemático? Reparem que o nível do risco sistemático ele vai atingir todas as minhas ações. Então o que é o risco sistemático? Já diz, é um risco de sistema. É um risco que todas as ações estão inclusas nesse risco. Um exemplo, suponhamos que exista um problema com o governo federal e todas as empresas, todas as instituições que estão no país vão sofrer com essa situação. Então é o risco sistemático, ou seja, o sistema todo está atrapalhando todas as minhas ações. Então todas as ações da minha carteira vão sofrer com esse risco, não vai ter diferenciação para mais ou para menos em nenhuma ação, todas vão sofrer o risco igual. E existe também o risco não sistemático, então tem um exemplo aqui que ele tem uma curva. Por exemplo, somente uma ação dessa minha carteira sofre um problema. Um exemplo, um banco quebre, um banco entre em recuperação judicial, por exemplo. Então, somente essa ação vai sofrer um problema e vai atingir a minha carteira diretamente. Então, você vê aqui que o risco é maior. Então, quanto mais ações eu tiver, eu vou diminuir a chance desse risco acontecer. Com certeza já deve ter ouvido falar aqui sobre a diversificação de investimento e também sobre a cesta de ovos. Então vou explicar para você o que é se ainda não viu. Vamos lá. A gente tem um ovo, um simples ovo, é o nosso investimento, o nosso único investimento. Se existir qualquer problema com esse investimento, o que acontece? Ele vai quebrar. Então toda a nossa carteira, se estiver alocada somente um investimento, ela vai quebrar, ela vai à ruína. Agora, se a gente tiver uma cesta de ovos, onde tem vários ovos, e essa cesta de ovo quebre, caia, o que vai acontecer? Todos os ovos que estão nessa cesta também vão quebrar. Então, a questão da diversificação é você pegar vários ovos, vários investimentos e colocar em diversas cestas. Então, o exemplo que eu tenho aí para você na tela, a gente tem 6 cestas com vários ovos. Então, o meu investimento está diversificado. Caso aconteça um problema com somente uma dessas cestas, o que vai acontecer? Uma dessas cestas minha vai cair, vai quebrar. Só que as outras estão protegidas. Então, isso chama diversificação. Vou mostrar para vocês agora a questão de um gráfico que eu tinha falado sobre a questão do risco anteriormente e vai entrar na questão da diversificação. Suponhamos que a gente tem aqui uma ação, então você tem 0 e você tem a perda total que é 100% e a gente tem aqui um lucro de 100%, o exemplo que eu utilizei. Mas esse lucro ele é infinito, tá? Esse crescimento ele é infinito, ele não tem limite. As nossas perdas têm limite de 100%, que é o total do nosso capital. Então se a gente tiver uma ação, nós estamos sujeitos a riscos positivos e negativos. Então, se acontecer alguma coisa negativa com essa ação, a gente pode perder todo o nosso capital. Mas se acontecer alguma coisa positiva, a gente pode ganhar muito mais do que 100%. E quanto mais ações a gente tiver na nossa carteira,
menor vai ser esse risco. Lembrando que o risco ele não acaba, não tem como eu falar que não vai existir risco em investimento. Muito pelo contrário, sempre vai existir, mas a gente precisa mitigar esse risco. Então, quando a gente tem uma quantidade de ações, a tendência é de que o risco diminua, mas também a questão do ganho ele vai diminuir, pois se uma única empresa tiver um ganho muito alto, e você tiver várias outras empresas na sua carteira, isso não vai refletir tão bem quanto se você tivesse somente uma empresa. Mas você também está correndo o risco de perder tudo. Então vou dar um exemplo para vocês aqui em relação a ganhos. Suponhamos que eu tivesse somente essa ação na minha carteira. Então eu tenho um exemplo aqui para vocês de Magazine Luiza. Suponhamos que eu só tivesse Magazine Luiza na minha carteira, o que aconteceu? Esse gráfico aqui, um gráfico de 5 anos, um gráfico de crescimento. Ou seja, eu tive uma ascensão, eu ganhei dinheiro com essa ação. Mas da mesma forma que existem os ganhos, também existem as perdas. Então eu tenho aqui um gráfico da IRB. Se eu tivesse somente ela estava num processo de ascensão, ela estava num processo de crescimento. Nesse período aqui foi descoberto um problemão dentro dessa empresa. E o que aconteceu? Ela caiu, ela despencou. Ou seja, quem tinha comprado aqui achando que ela iria valorizar mais, perdeu todo o dinheiro, praticamente todo o dinheiro que ela tinha aqui nesse caso. Então, alguns pontos que a gente tem que levar em consideração: não existe regra, existe o estudo de caso, para cada carteira, os tipos de risco sistemático e não sistemático, eu já expliquei para vocês, diversificação de setores, ou seja, você ter as ações diversificadas em cada setor, em setores não relacionados. Então, por exemplo, ter uma ação de um banco, ter uma ação de uma empresa de alimentos, ter uma ação de empresas de papel e assim por diante. Existe um processo de correlação muito mais complexo, mas só para que vocês possam entender isso, se você colocar seu dinheiro em 2 bancos, por exemplo, você não está diversificando. Você está comprando 2 bancos, 2 ações de um mesmo setor. Então, se aquele setor vier a quebrar, todas as suas ações desse setor também vão sofrer. Então essa correlação é você colocar ações que não têm essa relação na sua carteira. Mas Daniel, quantas ações eu devo ter afinal na minha carteira de investimentos? Bom, isso é um caso para cada um, igual comentei, é um estudo para cada carteira de investimentos. Eu gosto entre 10 e 30 ações. Por quê? Não é um número tão grande, 30 ações, mas também não é um número tão pequeno. Tá? É onde que a gente consegue controlar. Eu acredito que se passar disso, a gente pode perder um pouquinho esse controle. Então é importante que a gente tenha essa diversificação, que a gente tenha esse controle e que a gente tenha os nossos investimentos na nossa palma da mão, que ele não fuja do nosso controle e dessa forma a gente não perca dinheiro. Ficou com alguma dúvida? Se tiver ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no botão abaixo. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até breve.